Diário e a defesa do consumidor. Atraso, entrega, cumprimento, serviços, seu dinheiro, seu bolso. Você tem voz e imagem no Diário do Grande ABC com a coluna Defesa do Consumidor. Mande e-mail para defesadoconsumidor@dgabc.com.br. Seu direito, nossa obrigação. Olá, boa noite a você que acompanha o Diário do Grande ABC nas redes sociais, aqui no Facebook. Eu sou Rafael Rocha, editor de política e redator também da Cena Política. Estou aqui com o repórter de política, o Fábio Martins, para nesta noite a gente entrevistar o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, pré-candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Estamos aqui para falar sobre bastante coisa, né, governador? Falar sobre a sua gestão, falar também sobre eleição. Então eu convido vocês que estão acompanhando a mandar perguntas para o governador Márcio França. É só colocar nos comentários. A pergunta chega aqui, a gente já encaminha para o governador direto. Ok? Governador, obrigado aí pela visita nessa noite de quinta-feira. Queria que você começasse falando com os nossos internautas, o pessoal que vota aqui no Grande ABC, um pouco da sua trajetória. A gente que é do caderno já conhece bastante, né? Já foi prefeito de São Vicente, deputado, secretário. Mas queria que você detalhasse um pouco aí da sua carreira política e falasse também sobre como é que está sendo ser governador um pouco mais de 100 dias à frente do nosso estado. Boa noite, muito obrigado pela visita. Boa noite a vocês, obrigado aqui pela oportunidade. Olha, é um desafio, claro, o governo de São Paulo é um país dentro de um país, né? É um dos maiores estados do mundo, né? Se fosse um país, estaria talvez entre os 15 maiores do mundo, né? Um grande desafio. Eu venho de uma longa carreira administrativa. Eu fui do movimento estudantil em Santos e aí me candidatei a vereador, me elegi sempre pelo meu partido lá em São Vicente, que é uma das cidades mais difíceis, porque é uma cidade com muito problema financeiro, né? Um padrão do tamanho de Diadema, mas com orçamento muito inferior assim, às cidades, né? E desse episódio da eleição em São Vicente, eu tive uma reeleição muito alta. Eu fui reeleito naquela época com 93% dos votos, foi um recorde que no Brasil ninguém nunca bateu. E essa experiência de São Vicente me projetou para outros lugares. Eu fui depois então deputado federal, ocupei várias funções. Eu era concursado do Poder Judiciário durante muitos anos e, portanto, ao longo de 30 e poucos anos ocupei funções diferentes. Trabalhei na FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, fui deputado, fui líder de bancada, enfim, depois fui convidado pelo governador Alckmin, que me convidou para montar aqui em São Paulo a Secretaria de Estado de Turismo, que não havia a Secretaria de Turismo em São Paulo. Montei a Secretaria de Turismo e depois, na sequência, agora, no último mandato, o governador Alckmin me convidou para ser vice-governador. Eu aceitei a tarefa com muita honra, enfim, e aí ele me pediu para ser candidato, aliás, para ser secretário de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Uhum. Para que você tenha uma ideia, né, essa Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela é uma das secretarias grandes e o orçamento dela individualmente é maior do que 14 estados do Brasil, uma única secretaria, né? Ela é hoje quase 4 vezes e meia o tamanho do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, em São Paulo tudo tem tamanho, né? Lá está a USP, Unicamp, o IPT, a Unesp, a Paula Souza, a Junta Comercial, uma estrutura grande, né? E aí me deu, portanto, uma certa experiência, que ele já tinha passado por isso, porque o Alckmin foi secretário dessa pasta, e ele falou quando me convidou, Márcio, eu não vou ficar até o final, porque eu vou renunciar para ser candidato a presidente da República, e eu vou deslocar você para uma secretaria que dá noção estadual para você se preparar para então exercer a função de governador, depois de 30 e poucos anos de vida pública. Então, esses últimos 100 dias é o que eu tenho feito, aí me procurado fazer da melhor maneira. É sempre um desafio, porque é um governo de muitos anos com o mesmo partido. 24, né? 24. Você fazer mudanças, né, com as pessoas, há um sentimento interno no governo de muita gente que acha que nada podia mudar, enfim. E eles acertaram muito em São Paulo, muito, fizeram muitas coisas corretas, estabilidade, enfim.
Mas é claro que tudo fica com a mesma cara, com o mesmo jeito, né? E quando você muda um outro político de outro jeito, as coisas se alteram, porque existem outras fórmulas de você olhar o mesmo assunto. Eu tenho usado esse exemplo, é como se você, ao invés de apertar o botão do elevador para um andar, você trocasse de prédio. Então, não é mais um andar, você muda de prédio. E o prédio, claro que por ser outro prédio, ele tem outros andares. Então, você começa a enxergar outras coisas de maneira diferente. Na segurança pública, no transporte, nas grandes obras, enfim. Que é uma visão que tem a ver com a minha formação, né, de profissional da área do direito administrativo, né? A minha advocacia, foi aí que eu cursei pós-graduação, enfim, quer dizer, essa área do direito administrativo. E quando você hoje em dia governa alguma coisa pública, você tem que ter muita segurança jurídica, porque os governos estão com diversas fontes de fiscalização corretas que são muito duras. E as pessoas que não são dessa área têm muita dificuldade de decidir. E você deve ter acompanhado o episódio dos caminhoneiros Sim. e outros, né? Quando você tem alguém com pulso para decidir com força, rapidamente, certamente dá uma diferença no jeito de governar. E, ao mesmo tempo, como também acabo sendo pré-candidato, porque o único cargo que eu posso disputar é o de governador. Eu não posso disputar outro cargo, né? E eu sou desconhecido, a fisionomia, né? Porque ao longo dos anos, nesses anos todos, nunca disputei um cargo majoritário no estado de São Paulo. Disputei lá, em São Vicente, né? Mas não disputei cargos majoritários. Então você não fica conhecido, a fisionomia, né? E o desafio é você ficar conhecido, as pessoas saberem que você é. Porque no Brasil ficou conhecido ou se você disputou cargo majoritário ou se você meteu o seu nome em alguma confusão. Porque aí você fica conhecido depressa, mas, enfim, eu tenho, como eu falei, 30 e poucos anos de vida pública, não respondo processo criminal, tenho muita honra da minha carreira, né? Não tenho nada que me desabone. Sou casado com a Lúcia, que ontem nós fizemos 32 anos de casado, com 6 anos de namoro, foi minha primeira namorada. Eu tenho 2 filhos e 2 netos. Torço pelo Santos, que está perdendo o jogo, que eu descobri aqui com vocês, né? E, enfim, gosto muito de cozinhar e tenho uma vida simples, né? Mas respeito muito as pessoas que têm a coragem de disputar cargo público, que é muito difícil. Governador, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria puxar um pouco da entrevista para a questão regional, no âmbito regional. Como que o senhor pensa essa questão da relação com o Grande ABC? Logo quando o senhor entrou no governo e assumiu o bastão, abriu espaço com uma secretaria de Relações de Geração de Trabalho, com o Cícero Martinha, sindicalista aqui da região. O que você pensa para até o desfecho agora do governo e num eventual próximo segundo mandato, né, para a região do ABC, essa integração com a região? Olha, eu já disse, o ABC é uma das regiões mais importantes do estado, pela força que tem econômica, pela densidade de pessoas e, acima de tudo, pela proximidade com a capital. Quer dizer, é quase como se fosse uma extensão, né? E tem realidades muito diferentes aqui, cidades de um jeito e de outro, totalmente diferentes, né? E um desafio muito forte, certamente, que as pessoas daqui, eu percebo, reclamam muito, e eu acho que elas têm razão de reclamar, é a questão da acessibilidade, né? As distâncias, embora curtas, parecem longas pelo tempo que se demora para se deslocar, né? História do metrô, ou da possibilidade de nós termos aquele outro sistema que é de ônibus em vias expressas, enfim. Nós temos que encontrar a saída, e aí sempre esbarrou nessa história da questão financeira, né? Vocês estão acompanhando aí a licitação daqui, PPP, enfim. E por que a gente não faz isso? Ou por que não fez, não é só aqui, mas em vários lugares, né? Em todos os cantos de São Paulo que você vai, tem essa circunstância, nessa densidade que ficou São Paulo. Porque sempre se usou o mesmo modelo tributário. O formato de pagar essas obras foi sempre um formato. Pega um pouco de dinheiro do Estado, tenta financiar um pouco do dinheiro do governo federal e tenta financiar um pouco de financiamento externo. Quando o Brasil quebrou, há 4 anos atrás, parou tudo, enfim, esse 1/3 federal desapareceu. Sobrou só a parte do Estado e o financiamento exterior. E aí as empresas grandes do Brasil
também acabaram tendo problemas. Então, eu tenho defendido uma tese, que mais uma vez é uma mudança completa do formato, que é um sistema chamado contribuição de melhoria. É um outro formato tributário. Não é como o que todo mundo está acostumado a usar. Você faz uma obra, se ela valoriza as propriedades laterais, você, depois de pronta a obra, pode fazer um valor que remunere a própria obra, quer dizer, que pague a obra pela valorização da sua propriedade, né? Nesse caso, tudo se resolve, porque fica tudo possível, porque aparece um recurso que não existe hoje. Hoje, as obras de extensão do metrô, elas são pagas ou com a passagem ou com o dinheiro do Estado. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, foram feitos, o Rodoanel, por exemplo, é uma obra muito grande, envolveu muitos bilhões de reais. A gente fez a obra, mas a gente nunca cobrou a contribuição de melhoria. Então, por exemplo, se eu passo um metrô aqui nessa avenida, ela evidentemente valoriza as propriedades laterais da avenida, até uma certa distância, e não dá valores tão altos. Como eu fui prefeito e tive a experiência, lá na minha cidade também não tinha condição financeira, o IPTU não dava para fazer. A gente fez praticamente toda a pavimentação com contribuição de melhoria. Prestações que variam de 80 a 100 e poucos reais durante 2 anos, e você faz todas as obras que eram impensadas sem o recurso. Isso vai servir para a linha 18, governador? Você Acho que sim. Tá e se eu pudesse fazer, faria. Se você conseguir encontrar um jeito da PPP funcionar, mas assim, uma coisa que leva 10 anos, 15 anos, às vezes a obra já não tem mais sentido, né? Porque fica essa sensação que ela não vai sair, né? Então nós precisamos dar ritmo para as coisas. E para ter ritmo, São Paulo tinha 83 quilômetros de metrô. Nós começamos a construir mais uns 50 quilômetros. Era muita obra. Quando o Brasil estava para cima, era possível, porque tinha esses financiamentos. Aí o Brasil deu a embicada, o financiamento desapareceu. E os privados não querem mais fazer as obras naqueles preços, porque a passagem final não remunera o dinheiro que eles vão colocar na obra. Isso você pode repetir para qualquer assunto. Claro, assuntos onde tem valorização. Se você pensar, imagine, por exemplo, uma obra que tenha sido feita pelo Estado, como eu esses dias fui a uma cidade chamada Engenheiro Coelho, aqui perto de Campinas. Nós estamos completando lá 17 quilômetros de duplicação, 2 pistas de cada lado. E eu vi a placa lá, vende-se essa propriedade. Perguntei ao prefeito, quanto vale aqui o alqueire? Ele falou, antes ou depois? Falei, como assim? Aqui antes valia 25 mil reais, 20, agora está valendo 120. A pergunta é, por que a minha mãe, que é pensionista, né, do Estado, ela tem que pagar para que uma obra seja feita e valorizar uma terceira propriedade que valoriza muito? Então, a valorização pode ser feita através desse formato da contribuição, que na minha visão é uma mudança diferente de tudo que existe. E ela é possível porque ela está na Constituição, ela é permitida, mas nem os municípios e nem o Estado, raros são os municípios que fazem, Estado nenhum do Brasil. Mas só aproveitando, insistindo nesse ponto da linha 18, da linha bronze, governador, essa proposta foi colocada para a empresa que ganhou o certame, para o consórcio, para o VEM-ABC? Veja bem, todo o formato que eu herdei, ele está no governo. Você não tem que respeitar os contratos com a empresa, enfim. Mas esse é um formato completamente diferente. Ou seja, a proposta é, vocês não querem discutir uma forma de sair muito mais depressa, porque na contribuição de melhoria, você não pode cobrar o percentual da obra antes de acabar. Não é antes. Você não cobra antes para depois fazer. Você cobra só depois dela pronta. Você mede um pacto depois. Exatamente. Só que você tem uma regra. Você tem que publicar um edital nos jornais locais, mostrando quanto que vale a propriedade. As pessoas podem contestar esse valor. E depois de pronta a obra, você mede de novo, uma segunda avaliação, e mede quanto que valorizou. E um percentual disso, que varia, mas às vezes é insignificante, você pode então fazer o lançamento, que você pode parcelar. Eu digo isso porque São Paulo, o Estado de São Paulo, ele tem um orçamento hoje no Estado que 7, 8 bilhões é o que você tem de superávit para poder fazer obras e investimentos grandes. Mas uma linha de metrô custa 8 bi, 10 bi, uma linha, né? E você tem a linha, mais o Rodoanel, mais o hospital, mais a AME, mais. E o que é pior, né? Você tem uma série de serviços que muita gente acha que pode fechar, que é desprezível, porque não tem, enfim, noção. Mas as pessoas mais simples, elas dependem do serviço público.
São dezenas. Eu estava lendo aqui para mostrar que me impressionou, né, esse número. Eu falei, 348 milhões de reais é a estrutura que, o custo anual que vem aqui no ABC da saúde, por exemplo, né, a estrutura da saúde. É bastante. E as pessoas precisam desse serviço. E são serviços de ponta quando você consegue o atendimento dentro da rede hospitalar. Estava contando que nós temos 99 hospitais no estado de São Paulo. É mais hospital em São Paulo do que no Brasil, praticamente, né? Agora, não é incomum você ir num hospital nosso de referência, nos grandes hospitais, de câncer, tratamentos difíceis, enfim, que você vê várias pessoas de outros estados. Porque nos outros estados não tem esse tratamento. Eu estava contando ontem, nesse jantar com a minha mulher lá, que foi comemorar, ela me contou que foi à Zona Leste para visitar um hospital das Irmãs Marcelina, né, que está administrado por elas. E nesse hospital estavam lá as crianças com câncer no cérebro. Né, dezenas de crianças com câncer no cérebro. Muitas de outros estados. As pessoas acham que pode diminuir o estado. Ah, diminui o estado, manda embora no estado. Veja, as pessoas mais simples dependem 100% do estado. Hoje nós formamos 450 mil alunos no ensino médio todos os anos no estado. Se as pessoas não tiverem chance, não adianta fazer um serviço, que às vezes aquele serviço é muito bonito, mas ele é pago. As pessoas têm condição de pagar, elas não têm condição de pagar. 100, 200 reais faz uma tremenda diferença na vida das pessoas. E as pessoas que não têm noção de, não, isso aí você pode eliminar, como alguns serviços que são do Sistema S, por exemplo, que são pagos. Então é diferente, é bom, mas é pago, é como se fosse uma escola pública, uma faculdade pública, enfim. Nós temos que encontrar saídas. Claro que depois de eleger um novo presidente da República, haverá reforma tributária, enfim, porque esse ano, que é um ano eleitoral, e todo mundo tem misturado com a Copa do Mundo, cria uma certa deprê coletiva, né? A derrota do Brasil, o gol que o Neymar perdeu, enfim, dá a impressão que o Brasil vai acabar. O Brasil não vai acabar. Nós temos que ter a solução e a solução vai partir de São Paulo. Quer dizer, São Paulo conduz as coisas para o Brasil. Tudo que der certo aqui, a gente induz o Brasil a também dar certo, entendeu? Então, os desafios daqui, eu tenho feito muito a conversa com os prefeitos para a gente ampliar serviços e novos serviços. Na área da saúde, né, eu tive com os prefeitos que têm, às vezes, espaços, mas não tem mais condição financeira. As prefeituras elas estão no limite do limite. Elas mal conseguem cumprir as suas obrigações. O Estado, embora seja também cheio de problemas, enfim, mas é claro que é outro patamar do ponto de vista da arrecadação, né? Enquanto os municípios passaram por dificuldade, a gente fez convênio com todos os municípios, independente de partido, independente de vinculações, porque a gente sabe que é mais fácil uma obra ser feita pelo prefeito e ela poder ter bons resultados, ser mais barata, enfim, mais rápida, do que o Estado tentar fazer o serviço. Então, tudo que puder fazer isso com relação à parceria, os nossos AMEs, que são referência em todos os lugares, ampliar 2, 3 AMEs, muitas coisas aqui na região, em todos os lugares, que estão com aquela sensação de que não vai, que não anda, enfim. Agora, lembre-se, né? Tudo isso tem só 100 dias. Uhum. Em 100 dias, prenderam o presidente da República, o ex-presidente. Em 100 dias, caiu um prédio num incêndio. Em 100 dias, teve uma rebelião em presídio. Em 100 dias, teve uma greve de 11 dias que parou o Brasil inteiro. Ou seja, é todo dia um tipo de administração. Você fica fugindo das balas, né? Para poder tentar sobreviver. Né, governador? Não tem jeito. Mas, repare, eu tenho sempre mencionado, se você tem a chance de contratar ou de escalar um especialista, escale um especialista. Porque na hora que você apertar, ele não sai correndo. Porque é muito difícil, hoje em dia, você ver quantas pessoas famosas se colocaram na vida pública como, eu gostaria de ajudar. Foi o caso do Luciano Huck, que é uma figura tão querida, da Atena, depois o meu lá, o Joaquim Barbosa, né, uma referência do Brasil. Mas quando o sujeito vai vendo a coisa chegar mais perto, ele fala, mas eu vou me meter nesse negócio aqui, né? As pessoas têm medo, hoje em dia, de fazer. E quantos que vão e depois não conseguem chegar no final? Não é? Porque não é fácil, é um aperto todos os dias e o desafio merece, eu penso assim, né, que as pessoas, especialmente aqui em São Paulo, porque o Estado ele é tão importante, ele é tão grande, que se você vier com soluções muito superficiais, você acaba não tendo a profundidade que o Estado tem, né? Quer dizer, os números... Pega esse exemplo que eu dei. Como é que pode, só no Estado de São Paulo,
ter mais hospital do que todo o país, né? Como é que pode aqui em São Paulo a gente está chegando a mais de 100 mil policiais, entre militares, civis, 120, 130 mil policiais, se somar os agentes penitenciários, né? E, por outro lado, a gente vai prendendo mais gente. Estamos chegando a 230 mil presos. Ora, você não acha que é melhor a gente repensar esse formato? Bota mais polícia, bota mais preso. Bota mais polícia, bota mais preso. Aí você remunera menos os servidores, a gente não consegue remunerar como deveria, as pessoas ficam insatisfeitas, nós temos que rever o conceito. O que a gente programou, né? Alistamento civil, ocupar o jovem de 18 anos, garantir para ele a primeira oportunidade, não é um nem dois, é para todo o Estado. Seriam 80 mil rapazes e moças com oportunidade naquelas pessoas que não têm a chance. No meu caso, lá, na minha experiência particular, naquela cidade, que é do tamanho de Diadema, por exemplo, a gente saiu do primeiro lugar de cidade mais violenta para não ficar nem entre os 100 primeiros. Então, existe chance. Eu não quero dizer que eu tenha todas as fórmulas, mas é sempre bom experimentar um pouco de outras fórmulas. Em São Vicente deu certo essa... Bom, é isso que eu devo dizer. Morriam acima de 15 meninos de 18 anos todos os anos em brigas com a polícia. Depois de 10 anos não morreu nenhum. Então, não é uma coisa que está sendo testada, ela já foi testada, né? Governador, quero agradecer a presença aí do pessoal que está acompanhando a entrevista do Márcio França, o Marcelo Rossettini, o Jean Cláudio de Paula, a Vanessa Isídio, tem a Maria Ivone Lopes Rodrigues, o Jean Cláudio manda mais uma carinha feliz aqui, Cida Deusali, tem bastante gente acompanhando a gente aqui, viu, Obrigado. governador? Queria tratar um pouco da mobilidade e entrar também no tema de saúde em duas perguntas aqui que envolvem bastante pautas que o Diário defende bastante. Uma é a Avenida dos Estados, que é um gargalo bastante grande que a gente tem. Muita gente conversa, combina e nunca tem uma solução para repavimentar tudo ela, fazer uma estrutura do jeito que se deve. Queria ouvir o senhor a respeito disso. E do Hospital Nardini, curiosamente foi a nossa manchete de hoje. Eu vi. A Prefeitura de Mauá buscando uma parceria com o Estado para tentar custear o hospital. O Estado já ajuda com o repasse mensal, mas eu queria também ouvi-lo a respeito do Hospital Nardini, o que é possível fazer para ajudar. Bom, separando dois temas bastante difíceis, mas os dois muito importantes, né? Com relação à Avenida do Estado, o que eu acho possível, né? Nós estamos renovando os nossos contratos com relação à Sabesp, porque são concessões vencidas. Você sabe aquela confusão que se estabeleceu com relação à tentativa de se fazer empresas próprias de saneamento básico, de água, enfim. Aqui no ABC tem a SAMA e o SEMAS em discussão, Santo André e Mauá, né? No estado são vários, Guarulhos, enfim, tem muitas assim, dívidas, né? Problemas. E nós temos no estado a terceira maior empresa de saneamento básico do mundo, uma das mais respeitadas no mundo, com ações na Bolsa de Valores, enfim. Então, o prefeito de Santo André esteve comigo, muito gentil, sempre muito simpático. Eu disse a ele, olha, prefeito, eu vejo uma solução porque as dívidas todas dessas cidades têm muitas dívidas com a Sabesp, já vencidas, com valores já estabelecidos, precatórios e tal, transitado em julgado, quer dizer, não tem escapatória. Começa a bloquear a conta, bloquear recurso e tal. Agora, o que ninguém sabia? O que ninguém sabia é que os municípios e o Estado tinham direito de um fundo que está lá no Tribunal de Justiça, um fundo público, né, um fundo que é usado no conta corrente dos depósitos judiciais. Esse fundo tem hoje 8 bilhões, mais ou menos, que o Estado está levantando para pagar os seus precatórios. Vai pagar um pedaço à vista e um pedaço com leilão, para diminuir o precatório do Estado. Isso vai eliminar, talvez, aí uns 40%, 35% de todos os precatórios do Estado de São Paulo. Que hoje são quantos? São 20 e poucos bilhões, tá. E vai dar para pagar uns 12, talvez 13. Tudo isso tem 100 dias, né? Muito bem. O que os municípios não sabiam é que eles também têm outros 8 bi lá. E isso poucos sabiam, né? E que eles também podem tirar esse dinheiro de lá. E eu tenho orientado os prefeitos a dizer o seguinte: vamos retirar esse dinheiro, vamos pagar o que vocês devem, por exemplo, à empresa de saneamento básico. A gente faz a empresa fazer um convênio com você e devolve uma parte importante desse recurso para você poder fazer em obra, em troca dessas concessões, dessas renovações, não é? Aí você resolve bastante coisa. Num percentual assim simples, você pega assim uma cidade que tenha
1 milhão de habitantes, não é? Ou, vamos colocar Diadema, 400 mil habitantes. Então, 400 mil habitantes dá mais ou menos, um pouco menos que 1%, né, do estado de São Paulo. São Paulo tem 45 milhões, vai dar um pouco menos de 1%. Ora, se tem 8, 9 bilhões nesse fundo, 1% desse valor vai dar uns 90 milhões de reais, né? É bastante dinheiro, 90 milhões de reais solto para você pagar precatório. Só que quando você vai ver lá, um dos primeiros precatórios é da Sabesp, em todos os municípios. Aqui no ABC, em Guarulhos, em várias cidades grandes, tem precatórios imediatos, são os primeiros precatórios a serem pagos. Se a gente fizer essa operação, dá chance de poder fazer um retorno para o município, mas no caso da linha do Estado, eu disse a ele que eu gostaria de fazer em convênio. Eu acho que essa é uma obra tão essencial que merece fazer em convênio para o próprio Estado repassar o recurso e as prefeituras fazerem cada um no seu trecho. Tem um prazo para isso? Está estipulado, governador? Não, de minha parte não há, porque o governo de São Paulo, quando a gente fez essa operação, a gente livrou outros recursos e permite a gente fazer esse investimento. O Estado fazia muita obra em estradas, que são obras super importantes. Por isso que as nossas estradas são as melhores do Brasil, enfim. Mas, entretanto, as cidades ficaram com muitos problemas de pavimentação. E eu, então, me esforcei em fazer vários convênios de pavimentação com quase 500 municípios de São Paulo, mas são valores evidentemente menores. Aqui as cidades grandes podiam receber até 4 milhões, e praticamente todo mundo na faixa de 4 milhões, 3, 2 milhões, enfim. Mas as obras maiores, elas podem ser feitas separadamente, porque elas têm é mais fácil o município executar com rapidez do que o Estado licitar ele próprio as obras, entendeu? Como é que vai funcionar? Só para entender direito. Faltou o Nardini, né? No caso do Nardini é o seguinte, eu já disse a possibilidade do Estado ajudar. Claro que o Estado, quando foi pensado no Nardini, são raras as cidades que mantêm estruturas só municipais. Mas em todos os lugares o que se pede é um plus de recurso financeiro que possa ajudar na manutenção. E eu me coloquei à disposição para ajudar, se não me engano, era na ordem de 800 mil reais mês, mais ou menos, para poder dar o fôlego que eles cheguem no final do ano. Isso a mais do que está sendo colocado. Porque, repare, em todo lugar tem essa demanda de mais valores para os hospitais, santas casas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o que foi feito? Nós fomos construindo hospitais públicos grandes, que também são importantes, né? Mas os hospitais que não são públicos, Santa Casa, hospitais municipais, enfim, ficaram muito estrangulados na questão financeira. Não dá para garantir isso que seja para sempre, mas você sai dessa crise. Depois que você sai da crise, a arrecadação volta, cada um volta a operar do seu jeito. Pegando o gancho do que o senhor comentou em relação à questão da dívida com a Sabesp, governador... Só um detalhe que é importante. Do dia 6 de julho para frente, aí ficaram proibidos os convênios. Então nós assinamos vários convênios, tentamos fazer todos os convênios possíveis para poder assinar antes do dia 6, no tocante a repassar recurso. Mas recursos que sejam específicos para a saúde não tem essa limitação, porque podem vir pela saúde, né? Certo. Com relação à dívida com a Sabesp, Sama e Semasa têm dívidas bilionárias com a Sabesp. O senhor, então, vê um acordo, uma solução a curto prazo com essas duas cidades por conta dessa questão? E sem a necessidade de vender a autarquia para a Sabesp, daria fazer uma parceria, um convênio, aí vamos ver o que cada um quer preservar. Vamos ver o que cada um quer preservar, né? O que eu digo é o seguinte, nesses 100 dias, eu assinei acho que umas 7, 8 cidades, né? Assinei Praia Grande, que é do PSDB, assinei São Vicente, assinei Guarujá, assinei várias cidades nesse novo modelo. E fazendo ao mesmo tempo ajuda financeira para que eles possam suprir alguma demanda. Como foi feito tempos atrás aqui com Diadema, né? Se não me engano, foi no governador Alckmin, foi feito um investimento importante. E eu espero que as prefeituras possam, claro, tem que ter autorização legislativa, tem uma sequência burocrática para ser cumprida. Mas do ponto de vista do Estado, nós mudamos a presidência da Sabesp. Tinha um senhor lá muito competente, famoso, enfim. Gerson Kelman. Mas ele tinha uma visão. A visão dele, na minha impressão assim, é que os municípios, a Sabesp estava fazendo um favor de fazer o serviço. A Sabesp não faz favor para ninguém. A Sabesp é uma concessionária. Ela depende do município fazer o convênio e o município é o contratante. E quem fala em nome do município é o prefeito. Então é claro, não pode ser tratado como se fosse uma coisa no automático. As prefeituras não são obrigadas a fazer isso.
E esse distanciamento da Sabesp com os municípios foi gerando, cada um querendo fazer a sua estrutura de água e esgoto. Porque houve um tempo que todo mundo corria atrás disso, porque parecia um negócio muito bom, lucrativo. Mas os investimentos na área de saneamento básico são muito caros. E você faz geralmente essas ações cruzadas. Quer dizer, você pega de um município que dá mais lucro, põe no município que dá menos lucro. O grande forte da Sabesp é você ter a capital. A capital é uma estrutura muito grande. E algumas pessoas ainda falam, até candidatos, em privatizar a Sabesp. É um crime falar isso, por uma razão. A Sabesp só pode fazer esses contratos porque ela é pública. Se ela fosse privada, ela não podia. Ela vai ter que entrar em concorrência. Entendeu? Então, evidentemente, não vai ter mesmo a chance, né? E a Sabesp pode fazer outros serviços, né? E eu tenho dito, e eu sei que aqui tem coisas importantes em relação a isso, a Sabesp pode cuidar do destino final do lixo. Aqui tem estruturas de destino final do lixo. Quer dizer, por que a Sabesp também não entra nesse assunto? Se ela é tão especializada, se ela tem tantos profissionais, quer dizer, ela pode avançar no serviço. Foi a ideia do governador Alckmin, inclusive, ele criou uma holding em cima da Sabesp e essa holding fazer outros serviços que não fossem serviços de saneamento e de água. Governador, o senhor tinha falado que a mobilidade é um gargalo aí que o senhor já tem sentido com a relação ao ABC. O Valmir Moraes faz uma pergunta justamente de mobilidade. Ele quer saber se tem alguma previsão para sair a famosa área 5 aí da MTU, que está em licitação há muito tempo, trava, destrava, como é que está essa discussão? Não, eu acho que ela tem chance, essas que são mais fáceis, elas têm chance de fazer quando você destrava esse mundo jurídico. Mas hoje em dia, como eu falei para você começa uma obra, saem 10 liminares por dia, suspendendo, enfim, virou um caos das pessoas, porque todo mundo, com essa história de fazer a coisa do ponto de vista jurídico, suspende as obras. É um erro isso. O Brasil, se a gente não der uma destravada, ele para de ponta a ponta. As obras ficam travadas e depois de 2 anos, 1 ano, aí chega à conclusão que estava certo. Mas aí já atrasou todo o serviço, não é? Eu sei que nós estamos aqui no final, eu só queria fazer uma mensagem que eu acho importante, né, com relação à questão da Univesp, que é uma atividade que eu tenho jogado assim, muito empenho para que as pessoas façam. O Estado de São Paulo... A Univesp é a Universidade Virtual de São Paulo. É a 4ª Universidade Pública de São Paulo, que foi criada pelo governador Alckmin e a gente tem implementado. A Univesp... ela é a grande solução para quem quer fazer uma faculdade e não tem recurso. São Paulo tem 450 mil alunos no ensino médio que se formam todos os anos. Desses 450 mil, só se abre 10 mil vagas da USP, Unicamp e Unesp. Então, claro, 10 não, abre 20, mas 10 vai para o particular, 10 vai para o público, mais ou menos, né? Então, os meninos não têm oportunidade. Então, nós fizemos convênios com várias prefeituras, e aqui tem vários cursos já, e a gente faz engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia e gestão pública. Vamos começar agora a partir a administração pública, aliás, administração e contabilidade. Serão 7 cursos. E do outro lado, fazendo cursos técnicos, e vamos começar. Muito bem, já temos esses 5. Saímos de 3 mil alunos para 35 mil, com o novo vestibular, 55 mil alunos em apenas 1 ano. E o que eu penso que é possível? Que daqui a 1 ano apenas, todo rapaz, toda moça que se formar no ensino médio em São Paulo vai ter uma garantia de que ele tem a vaga numa faculdade pública e gratuita, de graça e, evidentemente, sem vestibular. Parecia impossível, mas é possível se os municípios ajudam. Abrem os seus polos, a gente faz o convênio e abre o sinal, porque as aulas são gravadas. O menino que antigamente, vocês não que são novos, mas eu que tinha dificuldade com as coisas digitais, eu tenho um neto de 7 anos, ele mexe no celular com a mesma facilidade do que uma pessoa adulta. Então, as pessoas já são digitais. Nós temos que perder o preconceito com relação ao ensino à distância. Esses ensinos públicos, a pessoa receber um diploma com professores da USP, à distância, na sua própria cidade, muda a sua vida. Uma moça que se forma em pedagogia, num diploma, muda a sua vida. E a gente tem a chance de fazer isso para todo o estado de São Paulo. Vou falar de política também, né, Fábio? Trazendo um pouco para a questão eleitoral, né, governador? Pegando esse término do programa. Já agradecer a assessoria, a gente vai esticar um pouquinho aí, viu? Só para falar de eleição. Com relação, desde a redemocratização, governador, só PMDB e PSDB governaram o estado de São Paulo. É verdade. O senhor admite que é uma cara nova, está há 3 meses à frente do Palácio dos Bandeirantes. Como que é quebrar esse paradigma com a sua candidatura à reeleição? Como que vai ser trazer essa ideia para o eleitorado paulista de que o nome do PSB
pode governar o Estado por mais 4 anos? Olha, como eu disse, depois dessa longa trajetória administrativa, das minhas coisas, enfim, das funções que eu ocupei, eu me coloco à disposição. Quando é que tem a dificuldade? Nós temos praticamente 4 grandes candidatos, assim, com mais em competição em São Paulo, né? O candidato do PT, o Luiz Marinho, que foi prefeito aqui de São Bernardo, é uma pessoa experiente, enfim. Mas geralmente quem gosta do PT gosta e quem não gosta, não gosta. Então, em São Paulo, você vai ter 3 opções praticamente para poder votar. Você vota no João Dória, que é do PSDB, que foi o prefeito da capital. Você vota no Paulo Scaff, que foi presidente da Fiesp, então, que é do MDB, do Temer. E você ou vota em mim. São 3 grandes opções. Dessas 3, 2 irão para o segundo turno, né? Eu acho que a minha visão de vida, o meu jeito, o meu comportamento, enfim, é muito diferente dos outros 2. Não é que é melhor ou pior, é diferente. Eles são 2 empresários, pessoas... eu tenho amizade pessoal com o Scaff, é meu amigo pessoal da família dele, gosto muito dele, enfim. Mas é claro que a visão de mundo dele é uma. São pessoas com outro padrão social diferente do meu, né? A visão o Dória é um moço inteligente, eu fiz campanha para ele aqui na capital, enfim. Mas a mim ele frustrou muito quando ele fez a renúncia depois de apenas 1 ano de mandato. Eu fiquei esperando. Você me prometeu ser um gestor. Você teve a chance de ser o gestor, por que não foi? Por que não ficou até o final? Por que não cumpriu a sua palavra? Entendeu? E me pareceu assim um ar exatamente o oposto, de querer ser mais político, de querer mais rapidamente, entendeu? E ainda passando uma sensação que ele está sempre querendo passar a perna no Alckmin, entendeu? O que não é correto do ponto de vista. Você não deve fazer isso com as pessoas, com ninguém. Ainda mais com a pessoa que te ajudou, entendeu? Então, na minha visão, desses 3 irão 2, um deles estará comigo no segundo turno, é o que eu imagino, porque o processo eleitoral, ele vai conduzir, você sabe que agora começa o programa eleitoral, televisão, rádio, enfim, que é quando as pessoas começam a pensar em quem votar. Por enquanto, é quem é mais famoso. Se você colocar Luciano Huck, ele vai sair na frente em São Paulo, entendeu? Mas a pergunta é, ele vai ganhar a eleição? As eleições são ganhas por aquele que você olhar e achar que é mais confiável, que você achar que é mais próximo de você, que parece mais com o que você pensa, não é? E especialmente alguém que você perceba mais autenticidade. Porque, sinceramente, fica uma coisa tão, assim, formatada que parece tudo de mentirinha, parece fake, entendeu? E acho que no processo eleitoral de São Paulo, em especial, nós vamos ter essa chance de fazer isso porque, pela primeira vez em São Paulo, pela primeira vez na história de São Paulo, nós montamos uma coligação que ficou de pé e que tem praticamente o mesmo tempo de televisão. O Dória terá 22 inserções, eu terei 20 ou 22, se o PDT ficar comigo é 22, enfim. E o Scaff tem 8 inserções, o PT tem 8. Então eu acho que serei competitivo. Agora, é claro, as pessoas não me conhecem ainda, vão ter que conhecer, mas eu tenho muita esperança que quando eles conhecerem, avaliarem essa possibilidade. Mas o discurso vai ser de continuidade, governador? Como que é? Não, na estabilidade fiscal de São Paulo, sim, na responsabilidade fiscal, sim, na lealdade ao Alckmin, que é um homem decente, idôneo. Como eu não convivi na vida pública com uma pessoa tão rigorosa com o comportamento pessoal como eu convivi com ele. Ele é impressionante de idoneidade. Então, tudo isso eu vou seguir. Agora, eu tenho um jeito totalmente diferente, é outra formação, entendeu? A minha formação é diferente, é de geração de oportunidade, é de chance, de oportunidade. E acho que São Paulo precisa experimentar uma coisa diferente, né? E é isso que eu penso. Governador, teu nome teve citado na semana passada em especulações justamente de coligações eleitorais com o PT indicaria o vice do governador Márcio França, pensando num projeto nacional. Queria te ouvir se essa possibilidade existe. Não existe, porque eu não, aqui em São Paulo, aliás, no Brasil, o PSB não irá com o PT. Então o PT tem o seu candidato a governador, enfim, uma pessoa experiente, competitiva. Ele terá o seu candidato e eu respeito muito esse candidato. E aqui em São Paulo, a nossa coligação envolve outros partidos, que não o PT. Na nossa coligação está o Mário Covas, né? O filho do Mário Covas. O filho do Mário Covas. Enfim, pessoas que eu reputo como as pessoas que deverão estar na nossa coligação. O Mário deve ser candidato ao Senado, enfim, ou pode ser candidato a vice, tem as possibilidades. Aqui mesmo na região, o Alex Manente tem colocado essa possibilidade de talvez disputar o Senado, é um belo nome porque tem experiência, enfim, é um jovem parlamentar, extremamente respeitado no Congresso, e o ABC poderia ter um representante, mas eu sei que essas coisas não são assim porque eu quero.
Elas têm que acontecer porque a pessoa está convencida, né? E na eleição nacional, nós temos basicamente 4 opções que vão afunilando, né? De um lado, Bolsonaro, Alckmin, do outro lado, PT, Ciro Gomes. É assim que eu vejo o quadro, quer dizer, irá um de cada lado. Com relação ao senhor comentou de vice, quais são os nomes que estão colocados hoje, além do Mário Covas, o Zuzinha, né? Quais outros nomes estão sendo colocados? Aldo Rebelo chegou a ser cogitado como um possível número 2 aí da sua chapa. Eu gosto muito do Aldo, ele é uma pessoa que tem uma longa trajetória também, uma pessoa muito respeitada, foi ministro de várias pastas. Hoje ele está no Solidariedade, né? E as pessoas colocaram o Durso, da OAB, que foi presidente da OAB, também colocou... Não PTB ele, ainda? Do PTB. A gente tem ouvido todos os partidos para ver o que cada um acha que pode ser melhor, para a gente compor o quadro e colocar situações diferentes. Eu gostaria muito, se pudesse ter a chance de colocar uma pessoa do sexo feminino. Eu acho que isso sempre é importante, porque soma, e não é só isso, é que é uma visão diferente. Às vezes você tem uma visão de um jeito e as mulheres têm uma visão diferente e a delas é muito mais ampla, geralmente está mais certo. E tem um nome que agrada nesse sentido? Tem muitos nomes que agradam aí, mas eles não estão autorizados a serem falados, né? Então a gente vai aguardar até o final. Governador, vou só encerrar fazendo a minha última pergunta, antes agradecer ao pessoal que está acompanhando, tem a Cíntia Alves, a Natália Rocha, o Marcelo Ferreira da Silva, bastante gente aqui mandando um comentário, boa noite para o senhor, e já começando a esquentar os motores aí para a eleição. É isso. O senhor falou bastante do Alckmin, e a gente conhece bastante o perfil do Alckmin. Como é que o senhor acha que ele vai se comportar na eleição aqui ao Estado? O PSDB, o partido dele tem um candidato, mas ele nunca escondeu o carinho que ele tem por senhor também. Você sabe eu citei esse exemplo, sabe na Copa do Mundo, você que assistiu a final do campeonato, teve uma cena que me marcou muito, né? Além daquela presidente croata, aquela moça tão valente que ficou lá na chuva, enquanto todos os homens estavam com guarda-chuva, enfim, me chamou a atenção aquele rapaz que ganhou o prêmio de melhor jogador. Você se lembra? Modric. E aí ele foi receber a taça e eu olhei para os olhos dele assim, eu vi um certo constrangimento, né? Uma tristeza, porque ele estava recebendo o título de melhor jogador, mas o time dele havia perdido, não é? Eu sinto que não adianta levar o corpo se você não levar a alma. Eu não vejo nada que se aproxime do comportamento, do estilo de vida, enfim, do Alckmin com o prefeito Dória. Ambos têm qualidades, mas eles não são parecidos, eles não têm o mesmo tipo de pensamento. Enquanto um vive uma vida muito simples, muito franciscana, o outro tem outro tipo de vida, bem sofisticado, uma pessoa muito rica, enfim. Não é desmerecendo ninguém, ao contrário, né? Porque a pessoa que é rica não tem nenhum defeito, né? Ela é rica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a aproximação do governador, do ponto de vista da alma, é muito mais próximo do meu comportamento. Até porque ele me escolheu. Ele me escolheu sabendo que eu ia ser o governador, né? Ele deixou o governo e disse na transição, eu estou deixando o governo de São Paulo nas mãos do Márcio França. Mãos limpas, honradas e experientes de um homem público que merece ser governador de São Paulo. Eu me contento com essas posições dele, acho que a escolha dele, na hora de digitar lá, eu sei como será. Né? Agora, é claro, se o partido dele ficou com uma opção de ter um candidato, eu também entendo, porque o PSDB é muito grande, tem muitos nomes importantes, seria natural que tivesse um candidato. A minha crítica foi o nome, porque é um nome que já estava no exercício de uma função. Tantos outros nomes importantes que eles tinham, eles lançaram esse, e na minha visão, foi essa atitude terá uma forte rejeição, como os números estão mostrando. O Ibope publicado até me espantou. Como é que eu posso ser conhecido por tão pouca gente, né? E ganhar do Dória na capital de São Paulo com 12 pontos de diferença, a mais do que ele? Se as pessoas não sabem quem eu sou, como é que elas votam em mim? Elas votam em mim para não votar nele. Claro. Agora vai na minha cidade e faz a pesquisa. Vê quanto que eu dou lá, se eu não dou uma diferença. Então assim, quem me conhece, de algum jeito, vota em mim. Legal, governador. Quero agradecer a sua presença. A gente conseguiu falar de bastante coisa. Claro que tinha muito mais coisa para falar. O ABC tem muitos problemas, muitas soluções ainda. A gente vai ter tempo para debater na campanha. Quero agradecer de verdade a sua presença, viu, governador? Muito obrigado aí pela gentileza de vocês. Meu abraço carinhoso a todo mundo daqui, aos prefeitos que têm me ajudado. Muitos deles aqui estavam aqui acompanhando. Estão aqui. Um abraço para todos eles também aqui. Tem o Kiko, Maranhão. Muito obrigado, viu, pela presença, pelo apoio de vocês, aos vereadores. Eu tenho tantos amigos aqui de tantos anos. E como você sabe que São Vicente faz divisa, né, com a ABC, então tudo começou nesse trecho aqui.
E é desse trecho aqui todinho que nós vamos, de verdade, não só acertar aqui em São Paulo, mas acertar todo o Brasil. Legal. Obrigado também ao Fábio Martins, repórter de política que acompanhou a gente nessa entrevista. Voltaremos nas próximas entrevistas, a gente vai entrar aqui esquentando o ritmo das eleições, então eu convido vocês a acompanharem todos os dias aí o Diário do Grande ABC nas páginas impressas e também nas redes sociais. Um grande abraço e boa noite. Obrigado, viu, governador?